Olá pessoal, Lorena aqui de novo para mais um vídeo. Dessa vez não vai ter nada a ver com o jogo. Não quer dizer que eu vá parar de jogar, mas eu queria reagir a esse vídeo aqui, que é o Como o Amor Feriu o SJ em apenas um show. Porque eu achei esse vídeo se encaixa perfeitamente pelo que eu tô passando um pouquinho. Só um pouquinho. Mas é sobre isso. É sobre problemas que a gente tem. Então eu vou dar uma reagida. Se vocês quiserem mais vídeos meus reagindo, deixa aí nos comentários antes que eu comece a chorar aqui. Mas vamos lá pro vídeo. CJ, quero te dizer uma coisa. Mordecai, pode parar. Eu já sei o que vai dizer. Não precisa. Não sabe quem é sua alma gêmea? Eu realmente gosto de como o Mordecai acabou no final de apenas um show. E eu também sei que muita gente acabou não curtindo, principalmente na forma como ele acabou em matéria de relacionamento. Eu acho que a grande maioria das pessoas torciam pra que ele ficasse com a Margaret. Mas ao mesmo tempo eu não acompanhei tanto isso, sabe? Porque eu tava meio off de apenas um show, eu tava muito hora de aventura, hora de aventura, hora de aventura. Então, ok, a gente tipava forçadamente Margaret e Mordecai, sim. Mas eu não acompanhei tão fortemente isso, então talvez eu não tenha uma opinião tão formada assim. Já que em quase todo o desenho ficou aquela coisa de Margaret ou CJ. Com qual das duas o Mordecai iria acabar? Então no fim, ele não acaba com nenhuma das duas, mas sim com uma garota morcego completamente aleatória que nem foi apresentada na trama. E a coisa mais normal do mundo é a galera ter considerado isso um final meio ué, já que pegou geral de surpresa. Ok, a vida é um verdadeiro ué, né? Acontecem coisas que a gente claramente não tá esperando. Às vezes a vida atropela a gente e a gente só segue em frente, sabe? Nem tudo que a gente faz na vida é o esperado ou vai chegar na meta que a gente espera. A vida dá uma curva, a vida dá uma, sabe, uma virada. Mas eu pessoalmente curti, já que foi algo bem mais realista se a gente for parar pra pensar. A vida na maior parte do tempo é meio ué. É algo imprevisível, onde não tem nada escrito e que a todo momento pessoas vêm e vão, é natural. E também é mesmo muito interessante como o desenho mostra que o Mordecai finalmente encontra o amor quando ele para de buscar por ele que nem um maluco, já que parar com essa busca desesperada faz com que ele tenha mais tempo pra crescer, amadurecer e descobrir quem É esse o ponto, sabe? Quando você para de procurar incessantemente amor, 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 ou, sabe, tira sua mente da coisa que você tá tão obcecado, que você tá ali tentando fazer as coisas simplesmente fluem. Isso é uma coisa bizarra, né? Eu uso muito a frase pros meus amigos, solta. Só simplesmente solta. Porque se for pra ser seu, vai ser. quem ele era de verdade e o que ele queria de fato. E a ausência de tudo isso, sem dúvidas, foi o motivo das coisas não terem dado certo, mais com a CJ. Já com a Margaret foi mais algo como eles estarem tratando aquela relação com níveis de prioridade diferentes. Mas ao mesmo tempo que eu gosto de como o personagem terminou, eu também fico com aquele amargo de que, pô, a CJ era a garota certa, tá ligado? E eu sei que isso não é verdade. Mas ele seria a pessoa certa pra ela? O grande questionamento é esse. Porque ela ser a pessoa certa não faz a mínima diferença, sabe? Ela pode ser a pessoa certa pra ele, mas ele pode ser a pessoa errada pra ela. Então, existe toda essa diferença. Pessoas podem acabar, tipo, indo de convergência, tipo, eu sou a pessoa errada, você é a pessoa certa, e acaba não dando certo agora e mais pra frente dá. Então, é tudo uma questão de... Como falar a palavra? De tempo mesmo. Eu ia usar uma outra palavra, mas é tempo mesmo. Às vezes as pessoas estão em tempos diferentes e estão com mentalidades diferentes. A gente não força nada. Por mais que eu quisesse muito que eles tivessem ficado juntos no final, aquela com qual ele acabou, de um jeito ou de outro, foi a certa pra ele no fim das contas. Mas se a gente for parar pra ver, a CJ só não ficou com Mordecai por um fator principal, que é a Margaret. Além da Margaret, o próprio Mordecai fazendo besteira. Ter voltado. E isso somado ao fato de ele ainda não ter amadurecido, não ter deixado o passado pra trás e definido o que queria, resultou no fim de um relacionamento incrível, que poderia ter ido pra frente e durado muito. E a CJ chegou
Tem um... Eu não sei se é uma frase de Alice no País das Maravilhas, que ela pergunta... eu acho que foi pro gato, pro Cheriz. Como é que eu chego em... Não é como é que eu chego em tal caminho. Ele pergunta pra ela, pra onde é que você quer ir? Então ela responde pra ele, eu não sei. Eu não sei pra onde eu tô indo e ele responde simplesmente pra ela, se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer caminho serve. Então é basicamente isso. Se você tá perdido, qualquer caminho serve pra você. Porque você não sabe onde você quer chegar. Num momento muito conturbado na vida do Mordecai. Ele tinha acabado de ver algo que ele gastou tanta energia, saúde e tempo pra construir, desmoronando bem na frente dele. Aí que tá um problema. A gente gasta tempo, saúde e energia em coisas que claramente não precisa ser gasto. Tempo, saúde e energia. A gente gasta isso desnecessariamente. Sabe? Quando a gente olha de uma maneira, tipo, a gente olha 10 anos no futuro, a gente pensa, eu era muito B, porque, assim, eu gastei tempo, saúde e energia pra uma coisa que claramente não precisava disso. Sem poder fazer nada a respeito, só se sentir mal. Só que mesmo com a situação extremamente delicada que ele tava naquele momento, a CJ ainda assim foi capaz de salvar o Mordecai de certo modo, mostrando que as coisas podiam ser mais simples e saudáveis de um jeito que ele nunca tinha experienciado com a obsessão dele. E é isso que é incrível no amor, ele destrói e reconstrói, nos aprisiona, mas também nos liberta. E ver o modo compreensivo e atencioso que a CJ tratou ele na primeira vez que eles se viram mesmo, me causou até um certo estranho. É porque a gente tá acostumado a relações conturbadas, sabe? E quando a gente recebe talvez uma coisa mínima, um carinho, ou algo assim, a gente não tá muito acostumado. E a gente não tá ali muito pra receber esse amor. E foi justamente isso que aconteceu. O Mordecai não tava ali pra receber a Margaret não. A CJ tava ali entregando muito mais do que ele realmente podia dar pra ela. Estranhamento de tanto que eu tava acostumado em ver o coitado sofrendo no desenho. E falando a real, a Margaret nunca valorizou o Mordecai no mesmo nível da CJ, já que no começo do desenho a Margaret pode ser resumida em olha meu namorado novo. E mais pra frente, quando ela percebe que ele existe e os dois começam a namorar, tudo acaba porque ela opta pelos estudos. E tudo bem, essa é uma escolha dela. Tudo bem, vocês terem metas diferentes? Não, né? Embora é uma coisa que deva ser conversada de casal pra casal, mas é bem estranho ver pessoas olhando pra caminhos diferentes. Ok, tem pessoas que estão com uma visão voltada pra determinada coisa, mas vocês terem visões completamente diferentes, eu acho bem estranho, sabe? Parece que vocês não estão olhando pro mesmo lugar, pro mesmo caminho, sabe? Invariavelmente isso acaba afastando, sabe? Principalmente porque ela tava voltada pro estudo dela. E ele claramente não tava voltado pra isso. Então isso com certeza ia atrapalhar. Ia ser uma pedra no sapato, uma hora ou outra. E é importante pro próprio futuro dela. Só que a questão é que isso mostra que os dois estavam em páginas diferentes. E o Mordecai não era prioridade pra ela, o que é completamente diferente da CJ. E a personalidade da CJ se encaixava muito mais com a dele, sendo uma pessoa divertida, brincalhona, companheira, mostrando cada vez mais como eles eram parecidos e curtiam as mesmas coisas. E sempre deixando aparente como ela adorava o jeito do Mordecai. Assim, da forma que era. Ele não precisava fingir ser algo a mais pra ser perfeito pra ela. Nunca precisou. E tudo isso fazia com que eles combinassem muito e tivessem uma química sensacional que facilmente podia ter feito deles o melhor casal de... É aí que tá. Eles tinham química, eles tinham tudo. Eles tinham povo, eles tinham votos, eles tinham um mundo. Mas ele não... É como se ela não tivesse ele e ele não tivesse muito aí pra ela. Como eu falei, tempos diferentes. Às vezes você é a pessoa certa no momento errado. Então... apenas um show. E uma coisa que eu sempre achei muito da hora na CJ era a forma como ela era tão autêntica e verdadeira. Na maior parte do tempo, nunca teve medo de ser sincera sobre os próprios sentimentos e sobre aquilo que ela estava pensando, sempre evitando mentiras, buscando a verdade.
Aí é que tá, temos aqui um problema. Não tô dizendo que você ser desonesta é uma coisa boa. Mas às vezes você ser honesto demais também machuca os outros. Eu tô aprendendo de verdade isso, porque eu sou um pouquinho igual a CJ, eu me identifico talvez um pouquinho. Porque eu não consigo ser falsa, eu não consigo esconder o que eu tô sentindo, sabe? Em alguns momentos isso é um problema, sabe? Porque invariavelmente algumas pessoas não sabem lidar com sentimentos e não sabem lidar com sinceridade, sabe? Elas preferem que você esconda quem você é do que ouvir você ou seja lá o que você queira dizer, sabe? Isso é muito triste, você ter que se privar, se podar, ou mesmo deixar de falar alguma coisa que você queria muito, ser sincera com a pessoa e a pessoa não tá nem aí pra você. É demais. Verdade e querendo esclarecer as coisas de uma vez por todas. E ao longo de todo o desenho, sempre se mostrou honesta e direta a respeito daquilo que sentia. E cobrava essa honestidade do Mordecai também, como a gente vê já na primeira vez que ela aparece. É aí que tá, ela cobrava dele, mas ele não tava disposto a dar isso pra ela. E aí que tá outro problema. São diversos problemas, é uma escalada. Quando ela percebe o modo como ele estava meio desanimado e diretamente pergunta se ele não estava curtindo aquilo. E tudo isso meio que me passava uma sensação de que ela era real e uma pessoa boa. No entanto, ninguém é perfeito, né? Eu li vários comentários de pessoas dizendo que preferiam a Margaret porque a CJ era maluca e ciumenta. Eu não concordo. De fato, a CJ se mostrou uma pessoa... Ok, a CJ tinha problemas de... vamos dizer, humor. Eu diria que ela era colérica. Eu sou um pouquinho colérica, então me identifico talvez um pouco. Mas assim, metade dos problemas da CJ eram o próprio Mordecai que criava. Então, ela tinha um embasamento, sabe? Pra ser assim, pra ser ciumenta, pra ser neurótica. Assim, foi uma escalada. Pessoa bem temperamental e capaz de exagerar no desenho. Isso não tem como negar, já que até quando Mordecai não era o culpado, ela demonstrava esses traços, como no episódio do minigolf, ou aquele do cara maluco do aplicativo de namoro que persegue eles, por exemplo. Mas agora, pega 99% das vezes que ela ficou pé da vida e agiu de uma forma ciumenta, será que ela não teve nenhum motivo pra isso? Fala sério, a ex do namorado dela volta simplesmente do nada, fica querendo estar por perto e passar tempo com Mordecai, admite na cara dela que ainda sente algo por ele, a CJ de fato é traída em pleno Natal e acaba ouvindo a música de amor pra Margaret no celular do Mordecai que ele não foi capaz de alterar, mesmo depois de iniciar um relacionamento com a CJ. O Mordecai foi muito babaca, fez muita besteira, não teve consideração por ela e pelos sentimentos dela, e não a tratou como prioridade, assim como ele era tratado. E apesar de várias das situações... Exatamente, é uma troca. Se ela entrega mais que ele, vai ficar faltando, sabe? É a mesma coisa, se ele entrega mais que ela, vai ficar faltando. Simplesmente isso. É uma troca. estranhas muitas vezes não serem de fato o que pareciam, para uma pessoa ferida, fragilizada, confusa e naquele momento profundamente insegura pelo que tinham feito a ela, já era o bastante para explodir. É fácil olhar para CJ e julgar ela dizendo que ela é maluca ou ciumenta, só que difícil mesmo seria não ficar com ciúmes e furioso no lugar dela. A única diferença é que a tempestade dela é exterior e não interior. E é muito louco ver como o amar feriu tanto a CJ. Ela era uma pessoa incrível que não merecia ter passado por tudo isso, não merecia ter passado aquela vergonha no casamento, não merecia ter sofrido tanto. E ela deu muitas chances pro Mordecai, e mesmo enquanto seguia sendo uma... É que tá, temos outro ponto. Ela deu tantas chances pro Mordecai, e o Mordecai simplesmente não aproveitou nenhuma chance, sabe? E isso é extremamente... a palavra não é triste, mas nem revoltante. É uma palavra que eu não encontro. Não tô encontrando aqui na minha mente. É simplesmente... tem gente que você pode dar 1 milhão de chances e a pessoa, com certeza, ela não vai valorizar. Tem gente que dá uma chance e isso pra pessoa já é o suficiente. Então, é sobre isso. Machucada, continuava tentando curar as cicatrizes dele, continuava tentando entender e mudar ele. Mas eu acho que Eu acho que a CJ, em vez de tentar mudar o Mordecai, ela
simplesmente poderia tentar cuidar de si mesma. Eu acho que faltou isso, sabe? Em vez de ela focar tanto nele, em vez de ela tentar curar ele, ela devia... Não é auto-amor, não sei se a palavra é essa, mas com certeza ela deveria ter cuidado mais dela. Em vez de só olhar pro Mordecai, o Mordecai tinha problemas, invariavelmente, ele ia ter problemas. E isso independe da CJ, dela estar lá ou não, entende? A experiência ruim fortaleceu ela e ensinou muitas lições importantes sobre o amor pra ela. Aí entramos num segundo ponto. Lições ruins ensinam coisas boas. É tipo falar que você precisa sofrer pra você aprender. Não necessariamente, sabe? A gente sofre e aprende por, sei lá, por osmose. Porque a gente precisa tirar lições, senão vai ficar uma coisa muito, sabe, vazia. E, tipo, a gente precisa tirar uma lição daquilo. E às vezes não tem lição nenhuma. Às vezes é só uma coisa que a gente tem que passar por, sabe lá Deus o quê. Às vezes não tem propósito. Tem um filme chamado... acho que é Soul. Que fala que a vida é o propósito. Então é sobre isso. Às vezes não tem um grande propósito universal, você tem que curar as pessoas, você tem que desenvolver o seu lado espiritual, você tem que ser o melhor do mundo. Não, às vezes seu propósito é falar com o seu amiguinho ali da esquina, trocar uma ideia com ele e ir pra sua casa. Às vezes não é um grande propósito universal, é um propósito pequenininho, sabe? Que nem sempre as pessoas estão prontas pra mudar e seguir em frente, e que continuar lutando e insistindo nisso machuca mais. Machuca. Tem um ditado aqui na minha cidade que, tipo, é um moço que chamava Will. Ele chamava Will, né? Porque ele morreu. Que falaram, Will machuca. Então, é tipo Will. Will machuca, tentar curar as pessoas também machuca. Então é sobre isso. Isso, às vezes, só causa mais dor. Talvez seja melhor. Você tentando curar as pessoas que não querem ser curadas, só vai machucar você mesmo. Porque você vai ficar frustrado, porque a pessoa não quer mudar. E você tá tentando ajudar alguém que claramente não quer ser ajudado. E esse é o problema. A pessoa tem que se colocar à disposição da ajuda. Não adianta você ir atrás, correr e mover mundos e fundos. A pessoa tem que ir atrás da ajuda. Não depende de você. Melhor deixar aí? Talvez seja melhor deixar com que o tempo coloque tudo em seu lugar. E invariavelmente coloca. Isso é muito engraçado. Em alguns momentos. Em outros é desesperador. Mas a gente tem uma grande resistência à mudança, sabe? A gente não quer mudar, a gente quer manter tudo aquilo que a gente já conhece, porque é confortável. É simplesmente isso. É confortável manter o que a gente já conhece. Enfim, eu acho bem paia como ela foi descartada, sem mais nem menos, depois que os dois terminaram, porque era uma personagem incrível, com muita personalidade e também muito interessante, e segue sendo uma das minhas favoritas dentro de apenas um show.